Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Domingo é dia de Vasco e Flamengo e como estava sendo cantado ontem pela torcida vascaína, meus amigos, domingo é dia de guerra. Guerra dentro de campo, pois o Vasco de fato entra em campo contra o Flamengo depois de muito tempo com chances reais de sair com a vitória no Clássico dos Milhões. O Vasco entra domingo contra o Flamengo, não como grande favorito da partida, mas, volto a repetir, com chance até mesmo de, caso hoje eles consigam por um milagre a conquista do título, carimbar a faixa deles. Muita expectativa para essa partida e falo mais, o Vasco conta com um pacotão de reforços, expectativa de que Figueiredo, Marlon Gomes, Andrei, Manuel Capasso, Robson Bambu e o lateral direito Paulo Henrique estejam à disposição do técnico Maurício Barbieri. Mas é claro, a gente vai falar sobre tudo isso, até trazer aqui informações do próprio técnico Maurício Barbieri na entrevista coletiva de ontem, que falou sobre a possibilidade de retorno de todos esses atletas. Além disso, é claro, falaremos sobre o jogo de ontem entre Vasco da Gama e Boa Vista. Mais uma vitória, mais uma goleada, o Vasco não ganha, o Vasco goleia, e além dessas, muitas outras novidades. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante. Vou chegar um pouquinho à frente para falar com todos vocês. Pois o que acontece, torcedor? Estamos nesse momento exatamente com 86.930 inscritos. Falta muito pouco para a gente chegar aí aos 87 mil inscritos no canal. Então, por favor, conto com a sua ajuda. É só você vir aqui embaixo e apertar no botãozinho inscrever-se. Se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança que tenho certeza que não irá se arrepender. E é claro, se você está aqui todos os dias, não custa nada se inscrever e ajudar o nosso crescimento. Não deixe também de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação aqui deste vídeo. E é claro, aqui embaixo também, ativar aí o seu sininho de notificação e deixar nos comentários. Tá empolgado para a partida de domingo, torcedor vascaíno? Vamos com tudo para cima do rival? Vamos vencer esse clássico contra o Flamengo? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E é claro, falar sobre a partida de ontem, pois para mais de 17 mil torcedores, ou aliás, para ser exato, para 17.537 torcedores, 537 torcedores, perdão, o Vasco entrou em campo contra o Boa Vista no Caldeirão de São Januário. Venceu pelo placar de 4-1, 2 gols marcados pelo Pedro Raul, um aos 9 minutos do primeiro tempo e outro aos 27 do segundo tempo, um gol marcado pelo Alex Teixeira aos 42 do primeiro tempo e também outro gol marcado pelo Pumita Rodrigues, o primeiro gol aí do Pumita aos 21 minutos do segundo tempo. O Vasco novamente sendo muito superior à equipe do Boa Vista, o Vasco venceu sem fazer nenhum tipo de esforço, realmente um jogo muito tranquilo, e por ser tão tranquilo, o gol que saiu do Boa Vista foi por um erro de passe do Jair, realmente uma armação ali de jogadas no setor defensivo. O Vasco ia saindo, montando a sua iniciativa, a sua trama ofensiva, mas infelizmente o Jair acabou errando um passe, houve ali uma falha para muitos do goleiro Léo Jardim, que acabou dando gol ao Boa Vista. O único gol aí da partida do adversário chegou apenas 3 vezes ao gol do Gigante da Colina. Inclusive, para falarmos sobre esse outro gol, né, do Alex Teixeira no seu retorno, uma curiosidade importante. Antes do gol marcado ontem pelo cria das categorias de base do Vasco, que está até aqui, ó, nesse copinho, o último gol dele em São Januário foi contra o Fortaleza no dia 28 de julho de 2009, na vitória pelo placar de 2-1. Ou seja, meus amigos, 14 anos depois, o Alex Teixeira voltou a balançar aí as redes no Caldeirão de São Januário, na nossa colina histórica. Esse resultado foi importantíssimo para o Vasco, não apenas pela superioridade com relação ao adversário, e realmente comprova o grande trabalho que o técnico Maurício Barbieri está fazendo. Só para trazer alguns números importantes aqui a vocês, com mais o jogo de ontem, o Vasco chegou aí entre os 4 grandes, né, do Carioca de 2023, sendo o primeiro em finalizações, são 165 finalizações ao gol,
dos adversários, o primeiro em chutes certos, o primeiro em desarmes, o primeiro em cruzamentos certos, o primeiro em porcentagem de cruzamentos certos, o primeiro em dribles certos e o primeiro também em escanteio ganhos. Ou seja, mostra aí a superioridade que é o time do Vasco com relação a todos os times em que joga contra. Foi assim, inclusive, nos clássicos, contra o Botafogo e contra o Fluminense. Mesmo diante da derrota para o Fluminense naquele domingo, para quem acompanhou a partida sabe muito bem que o Vasco foi muito superior ao rival. A gente espera que essa superioridade, né, claro, venha também se repetir nesse próximo domingo no Clássico dos Milhões. E com a vitória de ontem, importante aí falar a vocês, o Vasco que havia saído do G4 da competição, retornou. Agora é o terceiro colocado, chega um pouquinho ao lado para vocês derem uma olhada diretamente à tabela. O Vasco está na terceira colocação com 17, acompanhado pelo Volta Redonda abaixo com 16, e o Botafogo na quinta colocação, nesse momento fora das semifinais do Campeonato Carioca, com os mesmos 16 pontos. Acima do Vasco tem o Fluminense com 19 e o Flamengo com 23. Uma vitória no domingo é essencial, pois o Volta Redonda tem as suas duas últimas partidas contra dois clubes pequenos, se eu não me engano, Boa Vista e Resende, e o Botafogo também tem as suas últimas duas partidas contra dois adversários menores. Então o Vasco enfrenta o Flamengo nesse próximo domingo e após o Flamengo tem a sua última partida contra o Bangu. Uma vitória do Vasco da Gama domingo é essencial para que o Vasco chegue aí às semifinais do Campeonato Carioca. Então não é apenas vencer um clássico, é vencer para chegar aí às semifinais do Campeonato Estadual. Então, torcedor, fica a expectativa para esse jogo de domingo. Mas antes de falarmos sobre a expectativa para essa partida, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Maurício Barbieri sobre o que ele achou do jogo de ontem contra o Boa Vista em São Januário, mais uma goleada do Cruz Maltino. Acho que a gente fez um bom jogo, criou um bom volume de oportunidades. Talvez faltaram alguns ajustes, a gente deu um pouquinho mais de contra-ataques do que o habitual, deixou o Boa Vista ter um pouco mais de espaço. Acho até que a gente estava ansioso para fazer mais gols e isso fez com que a gente acabasse errando alguns passes que não precisaria, não deveria. Mas, no geral, fez mais um jogo seguro, um jogo mais próximo da identidade que a gente vem buscando. Estou satisfeito com o resultado. Eu acho que sim, eu sempre gosto de frisar que não é a proposta do Maurício, né? Tem as ideias do Maurício, mas a partir daí eu preciso, junto com os jogadores, construir isso um conjunto, respeitar as características deles, enfim, convencê-los das minhas ideias, que eles comprem, que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo, e eu tenho sentido que isso tem sido muito positivo. Eu acho até que, em função do calor de estar muito abafado, a gente até baixou um pouquinho a intensidade, a gente normalmente consegue até manter ela mais alta, mas estava muito, como eu digo, abafado, sem vento, quente, senti que a gente diminuiu um pouquinho, mas é um bom resultado, a gente precisava desse resultado para subir na tabela de classificação, para poder passar dois adversários diretos, para poder se manter na briga, isso sem dúvida foi o mais importante. Muito próximo da identidade que o Vasco vem buscando. Essas palavras foram do técnico Maurício Barbieri. De fato, há muito tempo que o torcedor vascaíno não vê um elenco tão bom do Vasco, um elenco superior aos adversários, um elenco que dê confiança e um elenco que realmente, principalmente, dê esperança para aquilo que o torcedor verá no ano de 2023. Mas de fato hoje, terça-feira, o que o torcedor vascaíno de fato quer ver é domingo que vem o Vasco e Flamengo. Mas a verdadeira expectativa é com relação a quem entrará em campo, pois há grande chance de o Vasco ter um pacotão de reforços para esse jogo. Lembrando que ontem alguns atletas acabaram não sendo relacionados, dois deles, Manuel Capasso e Paulo Henrique, por ainda não estarem regularizados, e o Andrei Santos, é claro, né, também ainda nem sequer foi oficializado, mas a expectativa é que esse anúncio saia hoje para a regularização acontecer, e além deles também Figueiredo, Robson e Marlon Gomes, que seguem aí, segundo informações, trabalhando no trabalho de transição com o Departamento Médico do Vasco, o DESP, e também o atleta Luco Orediano, que realiza tratamento em tempo integral com o DESP, ainda nem sequer iniciou esse trabalho aí de transição para o campo. Ontem, todos os atletas praticamente estiveram presentes em São Januário. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o zagueiro Manuel Capasso foi assistir a partida, e inclusive durante o aquecimento, né, acompanhou aí junto com o Figueiredo e também com o Marlon Gomes o aquecimento do Vasco da Gama no gramado de São Januário. Marlon Gomes e Figueiredo, inclusive, diferente do Manuel Capasso, que foi ao estádio, foi ao São Januário, com o elenco do Vasco da Gama dentro do ônibus da delegação. Eles acompanharam aí a delegação ao nosso estádio na partida de ontem
contra a equipe do Boa Vista. E outro atleta que também esteve presente em São Januário ontem foi o volante Andrei Santos. O Andrei esteve de volta ontem a São Januário e já acompanhou esse jogo dos camarotes do nosso Caldeirão. Vive a expectativa da presença desses atletas. Para que a presença aconteça, lembrando, principalmente do Andrei, do Manuel Capasso e do lateral direito Paulo Henrique, é que esses jogadores venham a ser regularizados até amanhã. Teremos uma partida do Campeonato Carioca na próxima sexta-feira entre Bangu e Audax, e são 48 horas antes da partida acontecer, antes do começo da rodada, que realmente o Carioca deixa aí espaço para que os atletas venham a ser regularizados. Ou seja, para regularizar Manuel Capasso, Andrei Santos e Paulo Henrique, essa regularização deverá acontecer até amanhã. Então o Vasco vive muito essa expectativa. E diferente desses três, com relação ao Figueiredo, ao Marlon Gomes, ao Luco Orediano e ao Robson Mambu, é com relação ao departamento médico. Os 4 atletas aí estão entregues ao DESP e vive a expectativa com relação aí realmente a durante essas semanas, os treinos que irão acontecer hoje no CT Moacir Barbosa, quarta, quinta, sexta e sábado, que eles venham desenvolver e ter condições de entrar em campo nesse próximo domingo. Quem falou sobre isso foi, é claro, o técnico Maurício Barbieri. Falou sobre a expectativa de contar com esses jogadores e deixou bem claro sobre, inclusive, o retorno do Andrei Santos. O que ele acha do retorno do jogador. O próprio técnico ontem, mesmo diante do anúncio oficial ainda não ter acontecido, confirmou que o Andrei será um reforço do Gigante da Colina. Em relação ao Marlon Figueiredo e o próprio Andrei, são casos distintos. O Andrei, a gente ainda aguarda documentação para formalizar a questão do empréstimo, e nesse momento ele não está inscrito. Não sei se a gente vai conseguir para domingo, pode ser que sim. A partir daí eu posso responder, nesse momento não. O Marlon e o Figueiredo estão num processo de transição, mas ainda não iniciaram os treinamentos comigo, né? E é importante esclarecer isso para o torcedor. Depende da resposta deles quando eles vierem a campo. Normalmente a gente faz uma carga progressiva, faz uma parte do treino, depois um pouco mais. E aí a evolução deles é que vai dizendo se a gente consegue avançar ou não e se eles vão ter condição de jogo. A gente pretende fazer isso nessa semana, mas eu não consigo antecipar se vou poder contar com eles no jogo no domingo ou não. Eu falei na coletiva anterior, vou reforçar, né? Eu acho que o Andrei, pelo potencial, pelo talento, por tudo aquilo que fez, não só no Sul-Americano, mas na Série B também, foi uma figura mais do que protagonista para esse acesso do Vasco. Eu acho que é um jogador especial. Todo treinador ou toda equipe do Brasil gostaria de ter a oportunidade de ter o Andrei no elenco. E aí o que a gente tem que ter é sabedoria para usar ele da melhor forma, sem criar uma dependência. Se a gente entra num cenário de depender do Andrei, sabendo que ele vai sair, sem dúvida nenhuma é uma situação ruim. Agora, o Andrei entendendo, se adaptando a uma maneira e uma forma de jogar, fazendo parte da equipe, e a gente conseguindo construir alternativas, a gente ganha ele durante esse período e, eventualmente, na saída dele no meio do ano, a gente tem uma equipe mais consolidada, mais pronta, mais formada. Claro que se você me perguntar agora, eu gostaria que ele não saísse no meio do ano, mas são situações que eu não controlo. E não adianta ficar com a cabeça lá na frente. Eu preciso pensar sempre no próximo jogo, pensar sempre nessa sequência mais curta. É isso que a gente vai fazer, tentando aproveitar ele da melhor maneira. E aí, torcedor vascaíno empolgado com o retorno desses atletas, você acha que o Figueiredo, Marlon Gomes, Andrei Santos, até a chegada do Manuel Capasso, do próprio lateral direito Paulo Henrique, sendo ali a sombra do Pumita Rodrigues, farão diferença nesse clássico do próximo domingo contra o Flamengo? Na minha opinião, são baitas reforços. Figueiredo, Marlon Gomes, Andrei Santos, o próprio Luco Orediano, quem sabe voltando, seriam grandes nomes à disposição do técnico Maurício Barbieri para esse clássico dos milhões, que com toda certeza será muito diferente dos clássicos que nós vimos nesses últimos anos. O Vasco nem sequer entrava competindo, era competitivo na defesa, no ataque não existia. Nesse próximo domingo, diferente do que estava acontecendo nos últimos clássicos, tenho certeza que o Flamengo, do hoje técnico Vitor Pereira, entrará em campo pensando, como neutralizar o Vasco. Diferente do que vinha acontecendo nesses últimos anos. Tá esperançoso para esse próximo clássico? Deixa aí a sua opinião nos comentários e a gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa terça. Ainda teremos o Fala Gigante às 2 horas da tarde, ainda teremos o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Então o que não falta é vídeo para vocês aqui no canal e, é claro, contamos aí com o seu apoio. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar aí o nosso canal e ajudar o nosso crescimento. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.